de 99 e cuida da ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, por ato omissivo e ação declaratória de constitucionalidade, não é isso? A gente ficou aqui na análise do artigo 10 a 12, né, que é na seção 2, referente à ação direta de inconstitucionalidade. Vimos o artigo 10, onde trata exatamente, especificamente da medida cautelar, questão de quórum, questão de análise por colegiado e não por juízo monocrático, questão do contraditório inicial que pode ser instaurado, não é? Possibilidade de, em caso de excepcional urgência, haver o deferimento da tutela, que aí é também chamada de medida cautelar, mas é tutela provisória, né? Chamada também conhecida hoje estruturalmente pela ordem jurídica de tutela provisória. E o tribunal poderá deferir sem audiência da parte contrária, na forma de inaudita altera parte, né? Muito bem, agora no artigo 11 diz o seguinte dessa lei: concedida a medida cautelar, o Supremo fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e da Justiça a parte dispositiva da decisão, quer dizer, só a parte dispositiva no que diz respeito ao deferimento ou não da medida cautelar, no prazo de 10 dias, e aí, né, depois de publicada a decisão da liminar ou da cautelar, da medida cautelar ou da tutela provisória, aí serão solicitados, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato da observância do que couber o procedimento estabelecido na seção 1 deste capítulo. A seção 1 é quanto à relação à questão do pedido de informações, que será prestado no prazo de 30 dias, depois serão ouvidos o advogado-geral da União, o procurador da República, no prazo de 15 dias. Então, vimos o rito, vamos dizer assim, comum, especial, porque a ação é especial, mas o rito é um rito comum do Código de Processo Civil no que diz respeito à formação do contraditório, ampla defesa, etc, etc. E aí, no parágrafo 1º, a medida cautelar dotada de eficácia contra todos, olha, eficácia contra todos, a medida cautelar tem eficácia com relação aos destinatários. Com relação aos destinatários, os efeitos são dirigidos a todos, a eficácia adquirida é com relação a todos. Né? Aí é o que nós chamamos os efeitos subjetivos, né? Com relação aos destinatários, que é uma norma, possivelmente uma lei é destinada a todos que são alcançados por aquele diploma legal. Será concedida com efeito ex nunc. Com efeito ex nunc significa dizer a partir da data da decisão judicial, né? Agora, ao mesmo tempo, ressalva a hipótese do tribunal entender que deva conceder eficácia retroativa, desde a origem da lei. A regra é ser a partata da decisão judicial, especialmente dessa publicação, né? Efeito ex tunc, quer dizer, aqui, efeito quanto ao tempo. O primeiro é efeito quanto aos sujeitos, eficácia contra todos, com efeito ex nunc, efeito quanto ao tempo, não é isso? E se o tribunal entender, com efeito retroativo, com efeito ex tunc, se for o caso, dependendo do tribunal vir a decidir ou não nesse sentido, certo? Se o tribunal silenciar, já sabe. O efeito é ex nunc, ok? A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente, salvo expressa manifestações em sentido contrário. Aqui o legislador criou tipos de normas que tudo pode e nada pode, né? Faça isso, mas se por acaso decidir de outra forma, é dessa outra forma. Pode, mas não pode. Deve, mas não deve. É possível, mas não é possível também. E assim vai. Bom, a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior, caso existente. Quer dizer, na hora que suspende os efeitos
lei aí, que a medida cautelar é para suspender os efeitos da lei ou do ato normativo, né? Nesse momento, se antes existia alguma legislação que tratava da matéria, lógico que haverá o quê? Repristinação da norma. Olha aqui o Instituto, esse parágrafo segundo cuida do Instituto, tinha sido ou havia sido revogada, tá certo? Ela será repristinada, ela será tornada eficaz, passa a ter eficácia a partir da data dessa decisão e publicação aqui. Salvo expressa manifestações em sentido contrário, a não ser que o próprio tribunal, ao decidir, a liminar, entenda de não aplicar essa norma existente. Agora, se não existe norma sobre a matéria, pronto, fica como estava anteriormente, ou seja, aqui o sentido do parágrafo 2º é deixar a situação da forma como ela estava antes dessa lei, que foi suspenso os seus efeitos por uma liminar. Por quê? Porque antes se tinha norma, aí a norma volta a vigorar. Antes não tinha norma, continua-se sem norma, quer dizer, volta ao status quo anterior. Ok? Então, esse parágrafo 2º tem esse sentido. Agora, em seguida vem o artigo 12. Esse artigo 12 é muito interessante. Diz o seguinte, ele não tem muito a ver com cautelar, mas a primeira parte aqui é se referindo a cautelar, por isso é que ele está aqui no capítulo, na seção sobre cautelar, na ação direta de inconstitucionalidade. Havendo pedido de medida cautelar, isso é quando há pedido de medida cautelar, certo? Quer dizer, se for uma ação direta de inconstitucionalidade que não tenha pedido de medida cautelar, é porque não tem urgência, se não tem urgência, não é o caso de se analisar o artigo 12, é assim que o legislador pensou, raciocinou. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria, significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 dias e a manifestação do advogado-geral da União e do procurador-geral da República, sucessivamente no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Olha, pessoal, eu chamo esse artigo 12 de ação direta de inconstitucionalidade de rito sumário, certo? Nós vimos na ação direta de inconstitucionalidade, do procedimento dela aqui previsto na seção 1 do capítulo 2, né? Que a juizada da ação, o pedido de informações é para prestar informações no prazo de 30 dias. Acontece que aqui nesse artigo 12, direta de inconstitucionalidade de relevância, de matéria altamente relevante, de especial significado quanto à ordem social, segurança jurídica, de urgência e de grande repercussão social para a ordem social e a segurança jurídica, não é isso? Aí o legislador diz, olha, é o seguinte, essa matéria tem esses requisitos aqui. Tendo esses requisitos, é o seguinte, ao invés de ir analisar essa liminar e depois pedir informações para julgar essa ação não sei quanto, vamos fazer logo o seguinte, eu vou trabalhar o processo como uma medida, como uma ação direta de inconstitucionalidade de rito sumário. Eu vou pedir logo informações completas. Agora, ao invés de ser no prazo de 30 dias, é de 10 dias. E vou ouvir também logo o Procurador-Geral da União, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Esses dois que têm o prazo de 15 dias na ação ordinária, na ação comum, direta de inconstitucionalidade, nessa daqui, prevista aqui nesse artigo 12, o prazo será de 5 dias, quer dizer, um terço. Os prazos aqui passam a ser de um terço. 10 dias para informar, que é 30 na comum, 5 dias para se manifestar advogado e procurador, que é 15 no comum, e eu já levo o processo para
julgamento definitivo. Então, é exatamente isso que acontece com o artigo 12, certo? Então, é um caso de ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, muda apenas o rito, certo? Esse artigo 12, dada a urgência, não só aí da medida cautelar, mas do julgamento já definitivo da demanda. Mas tem que ser analisado essas questões. Primeiro, houve pedido de medida cautelar? Houve. Não houve, então não é o caso. Segundo, a matéria de alta relevância, de relevância, vamos dizer, toda matéria seria, mas ela tem um especial significado para a ordem social, para a segurança jurídica. É claro que muitas ações que tem no Supremo, 10, 15, 20, 30 anos. Não foi julgado, no dia que for julgado, é como se diz assim, tá julgando bem. Bem atrasado. Agora, bem ou mal, ninguém sabe, mas bem atrasado, mas está se decidindo dessa forma, ok? Então, esse artigo 12 tem este sentido, tem esse tratamento, e trata-se, na realidade, do instituto de uma ação direta de inconstitucionalidade de rito sumário. O artigo condensa todos os elementos que tem da ação direta de inconstitucionalidade dos artigos 3º a 9º, não é? Agora, em seguida, nós temos aqui ação de Professor, inconstitucionalidade por omissão. Olha aqui professor começou a agora travar, viu? da ação direta de inconstitucionalidade, da admissibilidade. Aqui nós vamos então da Professor, objeto distinguir essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão da ação declaratória direta de inconstitucionalidade. Alô? professor, tá Está travando bastante. desconectado? Tá, Tá travando bastante. A gente alô, tava alô? tentando lhe avisar. Está travando muito, Ó, no início, o seu áudio estava bom e a imagem travando. Se você quiser tentar desligando a imagem. A imagem, tá bom? Para ver se melhora, tá? Ok? Deu para vocês ouvirem aí a explicação sobre o artigo 12 e sobre o início aqui da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Melhorou alguma coisa aí, Tuíla? Melhorou. Para mim, eu tinha escutado até o 12 bem. Não sei se o Alô? pessoal. Melhorou aí? Melhorou. Melhorou? É? Certo. Tá certo. Então eu vou recomeçar aqui o capítulo 2A, certo? Que é da ação, melhorou? 2A, que é da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, certo? Que tem a seção 1, que é da admissibilidade do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, nós vamos mudar aqui de ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo para ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo, certo? O que é diferente nessa ação?
A diferença dessa ação é o tipo de ato. E o que é que nós vamos, onde é que nós vamos constatar e verificar essa diferença? Nós vamos constatar e verificar essa diferença pelo objeto da ação, certo? O objeto é quem vai definir, diferenciar, distinguir e indicar por que essa ação é diferente da anterior, certo? No artigo 12A, enumera, indica os mesmos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. Então, aqui nós não temos nada a falar, certo? Agora, o 12B, esse 12B é que é muito importante para efeito de compreensão desse instituto e da diferença dessa ação para as demais, certo? De controle de constitucionalidade concentrado. Por quê? Porque aqui é onde nós vamos trabalhar a questão do objeto desta ação, certo? E o objeto aqui indica o seguinte: a petição inicial indicará. Repare que tudo que eu disse a respeito da petição inicial lá na ação direta de inconstitucionalidade, no que tange ao artigo 3º, vale para aqui, para esse artigo 12B. Questão dos requisitos é formal, mas a questão da definição do objeto acima de tudo, certo? E a completude ou complementação desse 12B com o 319 do Código de Processo Civil, certo? Muito bem. Aí a petição inicial indicará a omissão inconstitucional, total ou parcial, quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar, ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. Então, aqui está indicando o seguinte, que esta ação é possível quando se tem uma matéria prevista, um determinado direito, uma determinada garantia constitucional prevista na Constituição Federal, porém não foi essa matéria regulamentada. Não, ela é precisa, ela é necessária ser regulamentada e não veio a ser regulamentada. Ou quando se trata de ato administrativo, certo? Ato administrativo aí, o ato administrativo ato normativo, ato administrativo no sentido não é de lei, no sentido formal da palavra, da expressão, certo? Mas no sentido aqui, adoção de providência de índole administrativa, quer dizer, é um regulamento, é uma regulamentação, é uma determinada atividade administrativa ou providência administrativa que precisa ser tomada e não vem sendo, não está sendo regrada, disciplinada, certo? Então, nós temos o quê? A omissão. O importante aqui, é interessante aqui esse aspecto, é que o legislador e o constituinte, o legislador constituinte, ele erigiu a categoria dos atos omissos ou a categoria da omissão ao mesmo nível, ao mesmo patamar, tratou com a mesma simetria que é tratada a questão do ato comissivo. Da forma que um ato comissivo pode vir a regulamentar uma matéria existindo no mundo jurídico e ser ou conter vícios, defeitos, irregularidades, etc., um ato que não foi praticado, ele deve ser tratado, porque ele tem idêntica simetria com o ato comissivo. Se um ato comissivo viciado é susceptível de ser atacada através de uma ação direta de inconstitucionalidade, logicamente, quando cabe a ação direta de inconstitucionalidade. Isso vale para... Isso é uma regra, porque a doutrina é muito pobre nesse ponto.
A jurisprudência, quando a doutrina é pobre, aí a jurisprudência é miserável. Não é? É isso, é muito importante. Quem faz jurisprudência é a doutrina. Quando se doutrina bem, a jurisprudência anda relativamente bem. Quando se doutrina mal, a jurisprudência anda mal. Quando não se doutrina, a jurisprudência vira uma biruta de aeroporto, de acordo com para que lado o vento dá. É mais ou menos isso que nós estamos vivendo atualmente no Brasil, viu, minha gente? É exatamente uma biruta. Por quê? Porque não está se doutrinando bem, não se está sequer doutrinando. Não existe mais, não sai um livro de doutrina à altura dos temas e das necessidades do conhecimento sobre as matérias. Essa é a realidade. Você vai numa livraria, tem 20 lançamentos. 20 lançamentos de quê? 20 lançamentos de uns tijolões assim, cujos livros é preciso levar num carro de mão, que não dá para levar nas mãos. Com 4, 5 quilos de peso, 3 quilos, sei lá, 2, não sei quantos. Agora, é só um copiar e colar, não tem nada de conteúdo. Aí os livros têm 3.000, 5.000 páginas, 6.000 páginas. Conteúdo de não dá 20 ou 30. É só livro, resumo, não sei de que lá, sumário, não sei para quê, livro para concurso, não sei de que lá, matéria disso, daquilo, aquilo outro. Não tem nada aquilo. Nada. Então, nós não temos o que atualmente? Doutrina. Quando não se doutrina, aí a jurisprudência vira uma biruta. Não se firma, não se fixa, não se orienta. Essa aqui é a realidade nua e crua, é o que nós estamos tendo. E existe um autor que fica toda semana batendo em cima dessa tecla, que é Lendo Luiz Streck, nos seus artigos das quinta-feiras, sempre ele bateu. A doutrina não doutrina, a doutrina está aí ele sozinho dizendo, eu sou um jurássico, porque estou falando sozinho, e é verdade. Falando sozinho. É, é um desastre, minha gente, é um desastre, infelizmente. Né? Então, se a gente quer alguma coisa de conteúdo doutrinário, tem que ir para os clássicos, com livros de 10, 20, 30 anos, porque os atuais não tem nada de substancial. A realidade nua e crua é essa. Certo? Muito bem. Pois bem, essa matéria é de grande relevância. Qual? O Constituinte de 88 ter erigido o ato omissivo à mesma categoria de um ato comissivo. Isso dá uma tese de doutorado fantástica. Né? Agora, essa omissão do ato da regulamentação da matéria, ela pode ser total ou parcial. Foi regulamentado de forma parcial. E essa regulamentação parcial, às vezes, o que indica? Ela saiu pior do que se não tivesse regulamentado nada, certo? Ou não foi regulamentado nada ainda. Então, o que se precisa? Ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade por ato omissivo. Eis aí o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Aí, enquanto você, na ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, você tem que provar o ato, trazer o texto da lei ou do ato normativo, aqui você tem que indicar, apontar, mostrar que a matéria não foi regulamentada, que há omissão total ou parcial quanto ao cumprimento do dever constitucional de legislar. E isso torna-se o quê? Uma inconstitucionalidade. É inconstitucional aquilo que não foi objeto de regulamentação, como prevê a Constituição, de um determinado direito, de uma determinada garantia, e que, aprovada a Constituição, hoje, por exemplo, com 35 anos, até agora, muita coisa ainda não foi regulamentada, certo? Muita coisa importante, inclusive. Bom,
E aí o pedido com suas especificações. Repare que o objeto desta ação, do mesmo jeito que é lá no artigo 3º com relação à ação direta por ato comissivo, aqui também a mesma coisa. O ato omissivo ou a indicação da omissão do ato, que não houve na prática do ato, certo? E especificar o que, é que você quer, pedir o quê. Se for o caso, aí o parágrafo 1 diz: a petição acompanhada de instrumento procuratório apresentada em 2 vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão. Se for o caso, uma certidão, uma declaração do órgão, da entidade, do poder, do chefe do poder, que aquela matéria não foi regulamentada ainda. Pronto, é uma hipótese. Pedir ao presidente do Congresso que seja fornecida uma certidão de que a matéria tal, artigo tal da Constituição Federal não foi regulamentado, certo? É uma possibilidade que você tem de demonstrar a omissão, certo? Bom, aí vem aqui algumas situações que eu já disse a vocês que iam ser repetidas e eu não vou, logicamente, analisar. Elas são perfeitamente já analisadas. A petição inicial inepta, não fundamentada, manifestamente improcedente, já falei tudo isso. Cabe agravo de decisão quem deferir a petição inicial, já falei também. Proposta de ação direta por omissão não se admitirá desistência, já falamos isso também, dissemos por quê. Aplicam-se ao procedimento da ação direta por omissão no que couber as disposições constantes da seção do capítulo 2 desta lei, aquilo tudo que diz respeito à questão do relatório, instrução, audiência pública, tudo aquilo aplica-se, certo? E o parágrafo 1º, 2º, 3º desse artigo 12-E diz o seguinte: os demais titulares referidos no artigo 2º desta lei poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto da ação e pedir a juntada de documentos reputados úteis para o exame da matéria no prazo das informações, bem como apresentar memoriais. Quer dizer, qualquer um dos outros legitimados do artigo 2º da lei, certo? Nós temos no artigo 2º o rol dos legitimados, que são os mesmos para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Eles podem se manifestar nos autos, podem pedir juntada de documentos, podem apresentar memoriais, certo? Qualquer um outro, além do autor da ação, poder trazer com a inicial todos os documentos conforme está previsto no parágrafo 1 do artigo 12b, certo? E o relator poderá solicitar manifestação do advogado anônimo, que deverá ser acompanhado no prazo de 15 dias, a mesma coisa. O procurador da República terá visto do processo em 15 dias, também a mesma coisa, certo? Muito bem. Agora aqui vem depois, no 12F, a seção 2, da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Aqui nós temos um detalhe importante. Para que serve, como será uma medida cautelar uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Esse aqui é o grande problema, né? E aí diz o 12F: em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, observado o disposto no artigo 22, poderá conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos da autoridade responsável pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Bom, aqui nós temos a mesma situação. Em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta, repara, o tribunal, sempre decisão colegiada. Observado o disposto no artigo 22, que é quórum de assentado de julgamento, poderá conceder medida cautelar. Depois de ouvido quem? A autoridade responsável sobre a medida cautelar pedida, né? E que tem 5 dias, do mesmo jeito do artigo 10, né? A medida cautelar poderá consistir. Agora vamos ver o que é aqui que a medida cautelar consiste. A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial. Como nós vimos lá no objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, essa omissão ela pode ser total ou parcial. Se ela for parcial, certo? Se ela for parcial, o que é que se pode pedir?
Se eu estou ingressando com a ação, ela sendo parcial, e se eu estou ingressando com a ação, eu preciso mostrar que essa regulamentação parcial não atende à finalidade do direito pleiteado e está sendo pior do que se não tivesse regulamentado. Apresenta-se talvez uma situação pior do que se não tivesse sido nada regulamentado. Então, no primeiro momento, é pedir a suspensão é, dessa, dessa regulamentação parcial. Agora, quando for total e absoluta, o que se pede? A suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos que tiver em andamento, né? Ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal. Por que é que se pede essa suspensão dos processos? Por quê? Vamos admitir o seguinte, que alguém tenha ingressado em juízo, isso acontece demais. Uma matéria que está precisando de regulamentação na Constituição, a pessoa vai aventurar, às vezes é até orientado pelo advogado. Olha, essa matéria depende de regulamentação, mas não é o caso. Não, mas o judiciário está dito na Constituição, as normas constitucionais, aí se defende a tese da eficácia, da efetividade das normas constitucionais. Agora, o que vai acontecer? Às vezes algum juiz vai nessa onda e outras vezes não. E aí, nesse caso, o que nós vamos ter? Esses julgamentos são sempre fadados a não ter sucesso. Esses julgamentos em processos individuais ou, eventualmente, algum processo coletivo que existir sobre aquela matéria, que também pode acontecer. Certo? E aí, para evitar esse problema, o que é que o legislador diz aqui? Que estas ações que tiverem em andamento no foro, com uma liminar numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, elas ficam suspensas. Para quê? Para que o Supremo venha se pronunciar sobre a matéria, porque ele, em se pronunciando, aí a questão será resolvida em favor de todos, ou em benefício de todos, ou em igualdade de condições a todos, de uma forma ou de outra. Certo? Então, essa medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão tem essa finalidade, tem esse objetivo, tá certo? Isso pode ser nos processos judiciais e pode ser em processo administrativo que alguém tenha requerido administrativamente pleiteado esse direito. Então, vamos suspender isso daí, no âmbito judicial e administrativo, para esperar o pronunciamento do Supremo. Na hora que o Supremo se pronunciar, aí se seguirá o que ele tiver decidido, certo? Então, a medida cautelar, tendo em vista o objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a que se presta, que visa, certo? Ela tem essa finalidade, esse objetivo também aqui no parágrafo 1º. E aí o relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral da República, aquela mesma coisa que tem lá na outra cautelar, e no julgamento do pedido de medida cautelar, será facultado sustentação oral, a mesma coisa também aqui que já se falou, tá certo? E aí, concedida a medida cautelar, o Supremo fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça a parte dispositiva, mesma coisa lá, no prazo de 10 dias, aí depois serão pedidas informações à autoridade do órgão responsável pela omissão inconstitucional. A omissão aqui é considerada inconstitucional. A omissão é na Constituição. A omissão é de regulamentação do que está na Constituição. A omissão de uma regulamentação do que está previsto na Constituição como um direito, como uma garantia que assegura que a Constituição traz, e isso leva a se entender que está havendo uma inconstitucionalidade. Esse aspecto é muito interessante, muito relevante para esse ponto. Certo, minha gente? Muito bem. Matéria de alta relevância, viu? Então, aqui nós não temos aquela questão de uma ação especial de rito especial, que tem lá no artigo 12, certo? Aqui a matéria da cautelar esgota-se na própria cautelar, com essas peculiaridades e características
o objeto e a finalidade aqui bem distinta do outro objeto e finalidade da medida cautelar do artigo 10, né? Dada a natureza e a especificidade desta ação. Agora, aqui nós temos uma seção 3 nessa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é a questão da decisão nesta ação. E aqui, esse assunto desse artigo 12H, é o último artigo da lei, mas é um dos artigos mais polêmicos e um dos artigos que ainda não se tem efetividade, eficácia do artigo, porque ele se cingiu a copiar mais ou menos o que está na Constituição. E o que diz aqui? Declarada a inconstitucionalidade por omissão, vamos dizer que o Supremo chegou e conheceu, instruiu, e agora chegou a fase e julgou a inconstitucionalidade da omissão, do ato, do cumprimento que não foi atendido ainda. Reconheceu a omissão, declarou a inconstitucionalidade, de acordo com o disposto no artigo 22, que é a questão do quórum de assentada de julgamento, aí será dada a ciência, para fazer a lei, que diz? Será dada a ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Olha, o poder competente aí, em regra, é o poder legislativo. Foi reconhecida a omissão. Então, o que faz o Supremo? Agora dá ciência para a adoção das providências necessárias. Foi isso que disse. Agora, no parágrafo 2º, vamos ver aqui os parágrafos que é para a gente ver. No parágrafo 2º diz o seguinte, aliás, no parágrafo 1º, em caso de omissão imputável a órgão administrativo, se a providência for de ordem administrativa, que nós vimos que é de omissão de lei regulamentando a matéria, ou de atos de cunho administrativo, né? Aí as providências deverão ser adotadas, aí dá um prazo de 30 dias para adotar as providências, ou em prazo razoável ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Aqui nós estamos diante 12H, parágrafo 1º, ao que dita circunstâncias específicas do interesse público envolvido, né? Nós estamos diante de uma obrigação de fazer. Olha, faça isso, você tem 30 dias para fazer. Olha, não é 30 dias, é 60 dias, porque realmente é um ato de uma certa complexidade, 30 dias é muito pouco, ou dá 60 dias, pronto. Mas aí você tem que fazer. Se não fizer, o tribunal vai substituir essa... A lei não disse isso aqui, mas em vista das circunstâncias do caso e o interesse público envolvido. Aí vai ter um prazo de 30 dias. Um prazo de 30 dias, numa obrigação de fazer, aí seria como no processo coletivo, alguma providência daquele parágrafo, dos parágrafos 4º e 5º do artigo 84 do Código do Consumidor. Ou, no que diz respeito à obrigação de fazer e não fazer, cumprimento da obrigação de fazer e não fazer, previsto no Código de Processo Civil. Pronto. Aplicar uma ou outra regra, que no Código de Processo Civil está mais bem sistematizado, mas também são aquelas mesmas providências do artigo 84. Então, nós estamos aqui diante de uma obrigação de fazer ou não fazer. Agora, quando se trata de poderes, aí o legislador aqui, porque isso está repetindo o que está na Constituição. Tanto esse artigo 12H como o parágrafo 1º está repetindo o que está na Constituição. E no que diz respeito à obrigação do poder regulamentar a matéria, dizendo poder legislativo aqui, por exemplo, não tem nem prazo, nem serviço. Se não tem prazo, aí quais são as consequências? Não tem consequências porque não se concede um prazo. No parágrafo 1º, tem problema de consequência porque tem um prazo. Aí, tendo um prazo, e aqui nós estamos diante de uma obrigação de fazer, no artigo 12H caput, estamos também diante de uma obrigação de fazer. Só que é uma obrigação de fazer que não dá prazo para realizar a obrigação. Se não dá prazo para realizar a obrigação, não tem consequência.
Agora, no parágrafo primeiro, sim, é obrigação de fazer, dá prazo não cumprido. Aí já se sabe como é a obrigação de fazer quando tem previsão de prazo. Está lá no artigo 84 do Código do Consumidor, no artigo 536, 37 do Código de Processo Civil, por ali assim, certo? Muito bem. É, é, e aí nós temos dois tratamentos diferenciados, pelo Constituinte, na Constituição, está na Constituição, e repetido aqui para o legislador. Quando se trata de poder, o não fazer aí não tem consequência nenhuma. Quando se trata de ato administrativo, aí sim, vai se resolver de acordo com a obrigação de fazer, na forma desses dispositivos de lei que eu já mencionei. Bom, isso é o que está na legislação, né? Está na ordem jurídica posta aí. Agora, essa matéria está sendo objeto de análise em uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O Supremo não está nem um pouco satisfeito. Por quê? Porque até agora o Supremo tem decidido algumas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, comunica ao poder público, ao poder legislativo para tomar as providências necessárias que diz o legislador. E essas providências passam 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, 20, como tem caso aí, e nenhuma providência é tomada. Bom, aí o Supremo está decidindo o quê? Nada, está servindo para quê? Só para declarar uma coisa e dizer, não, a gente já declarou, agora é com ele. Isso não está nada de, de efetividade da norma constitucional, do direito vigente. E norma é uma norma constitucional sem eficácia, sem efetividade. Minha gente, isso não... O que equivale a norma? Tá aí, não vale nada. Na prática está sendo assim, não vale absolutamente nada, é um risco na água. Deixa de ser um risco na água, passa a ser riscos em papéis, fica arriscado, hoje não é mais nem em papel, é eletronicamente, aí fica aí nos signos da vida eletronicamente. E não valeu nada o uso de um processo da máquina do judiciário, de toda a estrutura que a sociedade dá. Isso é muito importante se o povo soubesse disso. Ave Maria, a estrutura que se dá para ter uma ação dessa, declarar inconstitucionalidade por omissão e a decisão não valer absolutamente um fósforo riscado. É o que tem acontecido até hoje. Então, o que faz o que faz o Supremo? O Supremo vem travando um debate aí, e numa ação direta de inconstitucionalidade dessa, o Supremo já chegou às seguintes conclusões. Primeiro, nesse parágrafo, no caput do artigo, precisa ser dado um prazo da mesma forma, que se dá no parágrafo primeiro. Não é possível que o Supremo use todo o tempo, às vezes um dia, semana e meses de estudo de uma questão e depois recomende, não tem nada de efetivo realizado. Isso é um absurdo. Então, o Supremo já, nesse julgamento, que já faz tempo que eu não sei se o Supremo retomou, porque fica cada vez que esse julgamento ocorre, vem um ministro que pediu vista e vota favorável, aí outro vai pedir vista. Matéria de alta complexidade, de difícil, de alta sensibilidade, porque é questão de poderes, as coisas mudam de figura, né? Então, o que já tem definido? Nesse julgamento, já tem uma maioria formada dizendo que esse 12H precisa ter um prazo, ser dado um prazo, 6 meses, um ano, o que o Supremo decidir que será o prazo.
A questão, e aí já alcançou uma maioria em 8 ministros já nesse sentido. A questão é com relação se não for cumprido o prazo, o que é que vai se fazer depois? Por quê? Porque aqui não diz nada. No parágrafo primeiro, o legislador diz que tem 30 dias. Depois de 30 dias, bom, agora paciência, eu vou utilizar os meios coercitivos. Então, a questão é: o Supremo, primeiro, vai usar meios coercitivos contra outro poder para dar cumprimento, como se fosse uma obrigação de fazer na forma do Código do Consumidor, aí ele não trabalha com essa hipótese, não é? O que está surgindo é aplicar a regra que se aplica com relação ao mandado de injunção. Aí sim. Aí você diz, professor, e no mandado de injunção as coisas são diferentes. Olha aí como é diferente. No mandado de injunção, eu vou ver se dá tempo a gente ver mandado de injunção, assim, para eu analisar esse aspecto. Mandado de injunção, o Supremo, o órgão que decide o mandado de injunção, no caso, sempre é o Supremo também, em dia de omissão. No mandado de injunção, se concede o prazo, se não for cumprido no prazo, aí o Supremo supre a omissão criando, instituindo, praticando o próprio ato. No mandado de injunção é assim. Aí você diz assim, professor, por que é que os dois institutos são tratados de forma diferente? Por que é que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão ficou desse jeito? Bom, os dois institutos são tratados diferente porque aqui é um instituto, um instrumento processual de garantia dentro do liberalismo, apenas se garante o direito de utilizar aquela ação, aquele sentido liberal, o processo era só para dizer o direito e ficava à parte para cumprir ou não a decisão. Isso o processo classicamente na origem é assim também, qualquer processo. Bom, enquanto o mandado de injunção é um instrumento processual criado no capítulo referente à garantia dos direitos individuais e coletivos. Esse detalhe é importante. Cujo dispositivo, é o artigo 5º, um dos incisos do artigo 5º, mas tem um parágrafo que diz que os direitos ali previstos, eles são de imediata aplicação, independentemente de regulamentação. Assim é que diz um dos parágrafos do artigo 5º, certo? Então, é muito diferente. Com isso, o que acontece? Como o Instituto do Mandado de Injunção está lá nos direitos e garantias individuais e coletivos, a efetividade está expressa no final no mesmo artigo, através de parágrafo, para que os direitos ali previstos tenham total e absoluta eficácia. Aqui não tem. E ficou aqui aquela história de dizer que vamos criar essa ação, porque é o seguinte, um detalhe dessa situação também, a falta de cultura do assunto no Brasil, de definição de um pensamento, porque o Instituto é novo, não se tinha noção. Até o tratamento do ato omissivo não era com a força que se tem hoje. O ato omissivo já era trabalhado no mandado de segurança, mas somente no mandado de segurança, porque o mandado de segurança tinha uma previsão excepcional do Instituto, era uma coisa assim, quase do sobrenatural. Era assim o mandado de segurança. Depois o mandado de segurança foi se tornou com a natureza de ação, como eu já falei aqui para vocês, e aí as outras ações foram tomando rumos, talvez emprestado até do mandado de segurança, rumos que ultrapassaram até a barreira dos grandes
das grandes ideias que se tinha a respeito do mandado de segurança. Essa que é a realidade. Muito bem. Primeiro, a questão do ato omissivo. Segundo, não se tinha uma ação dessa natureza, não se sabia. O que se fez? O que se tinha de experiência? De experiência se tem no sistema europeu. Não através de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Na França, por exemplo, não tem controle de constitucionalidade nenhuma. Mas quando os tribunais lá se deparam com uma situação que eles verificam que a norma é inconstitucional, aí eles fazem e dizem o seguinte: infelizmente, o caso indica que a lei, o dispositivo, o direito aplicável ao caso está tratado em norma absolutamente inconstitucional. Mas como ninguém pode declarar essa inconstitucionalidade, a única coisa que se pode fazer se nega lá o direito e recomenda-se se nega o direito, não, se decide de acordo com a lei inconstitucional, se nega a se analisar a inconstitucionalidade. E comunica-se ao parlamento que o tribunal, ao decidir a matéria, se deparou com a situação e vislumbrou com tais e tais análises que o dispositivo de lei tal é inconstitucional. Se o Congresso puder fazer uma análise da matéria para modificar ou revogar a lei, a Corte recomenda, eles fazem isso. O que acontece na prática lá? Acontece na prática lá que isso daí, o tribunal dizendo, chega no parlamento, o parlamento dá prioridade número 1 para resolver esse problema. Por isso que não há quase necessidade de problema de controle de constitucionalidade no sistema francês, né? Porque o parlamento não se sente com o mínimo preconceito porque o judiciário disse isso. Pelo contrário, eles se sentem honrados em analisar uma questão que a justiça viu que eles não tinham visto. Isso no Brasil é a coisa mais ridícula, porque aqui se tem a norma, a Constituição dizendo, olha, foi declarada inconstitucionalidade, a gente, por uma questão de gentileza, está dizendo que vocês... O que é que um presidente de poder no Brasil faz? Ele pega aquele ofício, rasga, joga no lixo e diz, eu não estou dizendo Judiciário, Supremo Tribunal Federal, querer mandar aqui do que a gente faz. O que a gente faz está feito e acabou-se. Então, é assim a questão da cultura de gente. Quando tem gente numa coisa, quando tem animais com cara, jeito, atitude de gente, mas não são gente. Infelizmente, o brasileiro é assim. Não é gente. Tem tudo de gente, mas não é gente. Pronto. Aí, minha gente, minha gente, somos todos nós, né? O que acontece quando recebe? Recebe tem essa atitude. Quando é gente civilizada, se sente honrado e vai fazer a modificação. Estão vendo a diferença? Porque por isso. É aí que mora determinadas peculiaridades, minha gente. Questão cultural, educação, a forma de você ver as coisas, não de forma preconceituosa, não de forma a ser melindroso com o que os outros dizem, faz e recomenda. É diferente, é muito diferente. Tá certo? Então, por isso é que se pensou aqui, quando criou o Instituto, que nós tínhamos uma civilização europeia. Criou-se uma forma europeia pensando que aqui era uma civilização europeia, só que esqueceu. E aqui nós estamos na idade da pedra lascada, nós estamos na idade do, do, do homem das cavernas. É muito diferente, é muito diferente. Não é assim que as coisas funcionam. Então, o que acontece? Aqui, se não tiver, minha gente, uma forma de sancionar, a norma fica realmente sem eficácia. Bom,
O que eu posso falar mais aqui, é muito interessante aqui um aspecto, é o seguinte, olha, esse artigo ele comporta aqui uma semana de aula de 10 horas por dia. E isso dá um doutorado, mais do que um doutorado, um artigo desse. Para você estudar tempos e tempos, escrever aí 500 ou 1.000 páginas a respeito de um artigo desse. É de uma riqueza extraordinária. Porque nós temos aí o aspecto que um aspecto muito interessante, né? Que é essa história da justiça brasileira, do Supremo, muitas das vezes ele muitas das vezes está errado, mas muitas vezes ele está certo. E dizer que os assuntos no Brasil são politizados e o Supremo decide muito politicamente. Primeiro, vamos deixar as coisas no seu devido lugar. Toda decisão de qualquer tribunal, de qualquer juiz, onde quer que ele esteja, ela é política. Vamos acabar com essa história de dizer que uma decisão judicial não é política. Ela é política. Aliás, é política toda e qualquer decisão nossa da vida. Vocês só vêm aqui para a aula ou deixam de assistir a aula, ou não ligam a câmera aí para se ver a cara de ninguém aí, ou não vê nada, por uma questão de decisão política. Política no sentido aristotélico, né? O homem político, o homem com poder de decidir, com vontade, com possibilidades de realizar algo, é assim, visto dessa perspectiva. O homem como um ser social. Isso nós fazemos toda hora. Eu querer dar aula, ou não querer dar aula, você querer dar aula, assistir aula, não querer assistir aula, fazer o curso de direito. O que você faz na vida é política. Imagina uma decisão judicial que é aplicando uma lei que foi feita por políticos. Mas conversa é essa? É a carga política, não tem todas elas. E não tem nada na vida que não tenha política. Política no sentido aristotélico, no sentido do homem ser social. Essa é a questão. Certo? Então, o Supremo, quando decide com base numa ação dessa, ele está decidindo de acordo com a Constituição, minha gente. Com as leis, é absolutamente normal. Quando decide numa num mandado de injunção, mais ainda tem que tornar eficaz. E mais, se não fizerem o ato, não praticarem o ato, ele é quem dita o ato. Aliás, nós temos muita coisa no Brasil em razão de mandado de injunção. Muita coisa criada, por exemplo, a questão da lei de greve de servidor público não foi regulamentada até hoje, tá vendo? Não foi regulamentada até hoje. Uma omissão legislativa. Mas o Supremo, num mandado de injunção, regulamentou a matéria ao modo dele, mandou aplicar outra lei. Mas o relator, no caso, desse caso, foi até interessante, o relator foi Marco Aurélio, na época ele trouxe um voto com um texto de lei, no artigo 1º, como se ditasse uma lei. E disciplinou a matéria todinha. Agora, o Supremo ainda teve 4 votos seguindo ele, mas a maioria do Supremo, 7 votos, foi no sentido de aplicar a outra lei. Mas podia ter sido feita uma lei. Tá certo? Então, o Supremo não está fazendo nada aí, não está sendo ativista. Não tá... Vamos distinguir ativismo de decisão política. Toda decisão é política. Ativismo judicial é outra coisa. Vocês, por favor, não digam besteira. Se não souberem das coisas, fique calado, mas não diga besteira, não. Como a gente vê aí o besterol que sai em toda a imprensa de qualquer nível. Eu não vou não falar nessas tais de redes sociais, que isso para mim é o bagaço depois de tirado o lixo. Eu estou falando de alguma coisa que é séria. O outro que deveria ter o mínimo sério.
e que se pode cobrar alguma seriedade. Agora, de lixo, de bagaço de lixo depois do esgoto, aí não dá para você nem sequer raciocinar isso. Não estou falando disso. Isso daí, para mim, não existe. Eu estou falando de coisas que poderiam ser sérias e a gente pode cobrar como sérias, certo? Bom, se dizer o besterol que se diz a respeito desse assunto. Não vamos confundir ativismo judicial com decisões políticas. Decisões políticas, todas elas são, e em muitos casos precisam ser, e o Supremo, a carga política das decisões do Supremo são muito relevantes, porque ele decide a Constituição, o instrumento político mais, o instrumento jurídico mais político que tem dentro do sistema jurídico brasileiro. Ele decide a constitucionalidade das leis, das normas, dos atos omissivos. Olha aí. Ele decide politicamente com muita força no campo político. Claro, óbvio, e não pode ser diferente. Não dá para você tirar o político do assunto. Qualquer ação, imagina aí uma ação na sua cabeça. Professor, um alvará de autorização para tirar o dinheiro de um trabalhador. É uma decisão. Essa que é política. O juiz decide como quer, pior ainda, decide como quer, às vezes não atende o que está na lei sobre o assunto. Ele libera quando quer liberar, não libera quando não quer liberar. Essa que é política. Agora sim. E toda decisão política tem, quando a decisão é política, tem uma carga, a carga de discricionariedade e a carga principalmente de vontade, né? Querer, a vontade, o poder de fazer, isso muito, tudo isso é aspecto, questão eminentemente política, certo? Então, olha, eu queria chamar atenção para esses aspectos, porque esse artigo 12H, mandado de injunção, comporta isso. Agora, claro, o Supremo tem atuado em outros casos, certo? De forma a praticar atos de ativismo judicial, aí sim, pega o que está na lei e abandona o que está na Constituição e abandona e faz ao modo dele, aí é ativismo judicial. Não é o que pede a Constituição, nem foi o que foi objeto de pedido de uma determinada pretensão. Aí é outra coisa, certo? É outra coisa. Muita coisa o Supremo erra grosseiramente, certo? Mas muita coisa ele é injustamente atacado quando ele está cumprindo somente o que dita a ordem jurídica vigente. Vamos ter cuidado nessas diferenças das coisas. Por isso é que, se alguém tiver algum outro modelo, que apresente outro modelo para a gente ver, ouvir, discutir, debater e se criar esse novo modelo. Agora, ficar só dizendo que feche Congresso, feche Supremo, feito babaca, sem ter nenhuma proposta e sem dizer nada com nada, só fechar por fechar e só criticar por criticar, assim é muito fácil, muito bom. Não existe isso. Isso é babaca, isso é papangu de viola, como diz lá no meu interior, Lago do Bode. É um papangu de viola. Dos grandes, vocês um dia vão saber o que é isso. Procure saber aí o que é papangu de viola. Se vocês quiserem, um dia eu explico. Pois bem, minha gente, são essas coisas que a gente precisa distinguir. São essas coisas que a gente precisa saber e não ser levado como jumento tangido, né? Nem como gado, é como jumento tangido pelos outros. Ninguém me conduz numa coisa que eu tenho obrigação de saber. Não existe imprensa, nem existe rede, nem social, nem redinha, nem redonda, nem nada. Nada que me leve a conduzir de acordo com o que o babaca diz. Não. Na minha matéria, naquilo que eu passei a minha vida e passo minha vida estudando, quem sabe sou eu, certo? Quem sabe sou eu. E vocês estão aqui para saber e ter discernimento. Se vocês quiserem, tem.
Agora, se não quiser, também não tem. Porque também tem muita gente formada aí no Brasil afora. E em direito, pior que é em direito. E está no meio dessa babaquice. Aí, deixa, aí não se. O negócio de estar formado em direito, não. Agora, que é no mínimo, mínimo, de admirar uma pessoa formada em direito e acompanhar as babaquices do que se afirma e ser conduzido como gado, aí é brincadeira. Você querer ser tangido mesmo, certo? Bom, minha gente, o parágrafo segundo desse artigo, o artigo é rico, o assunto não termina não. Só vou terminar aqui porque acho que já dei algumas informações que são importantes para se entender as coisas, inclusive o noticiário do dia a dia, porque essa nossa matéria é uma matéria que eu toda hora estou falando. É, ela está o tempo todo na ordem do dia, certo? Bom, aplique-se a decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão no que couber o disposto no capítulo 4 desta lei. Ok? Muito bem. Só dizendo que aplica-se para essa ação o que se aplica na ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. Muito bem. Aí depois nós temos o capítulo 3 que diz da ação declaratória de constitucionalidade. Então aqui nós temos a terceira ação. A primeira direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, a segunda direta de inconstitucionalidade por ato omissivo e agora a ação declaratória de constitucionalidade, que vai dos artigos 13, dos artigos 13 ao artigo 21, certo? Vamos ver aqui. Tem muita coisa repetida aqui. Aí a gente vai, de repente, ver isso aqui. Quer ver? Bom, essa ação pode propor ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Aí indica que 4 legitimados: o presidente da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado e o Procurador-Geral da República. Vou explicar aqui eu preciso dar uma explicação para poder a gente fazer a leitura desse artigo 13 de acordo com a ordem jurídica e não com esse dispositivo de lei. Esta ação, ela foi criada, ela surgiu depois da Constituição de 88. Nós já falamos do crescimento excepcional que teve o controle de constitucionalidade no Brasil com essas duas outras ações que a gente estudou aí, com a legitimidade de centenas de legitimados, em detrimento do que existia antes nessa mesma matéria, que tinha um único legitimado e através de que exercia um cargo de confiança, logicamente só ajuizava o que fosse conveniente ao chefe. Bom, com a Constituição não se criou a ação declaratória de constitucionalidade, mas depois da Constituição, nossa, a ação direta de inconstitucionalidade foi utilizada com força. Então, o poder público se sentiu ameaçado, coagido, com a avalanche de pedidos de inconstitucionalidade da prática dos atos, de leis, etc. Foi um Deus nos acuda. Constitucionalidade vinha de toda forma, no controle concentrado, no controle difuso. Foi enriquecido também na Constituição, etc. etc. Foi uma loucura. Então, o governo, com 2 anos, mais ou menos, de Constituição, já estava sufocado com. Aí precisava de um instituto para dar resposta à sociedade civil. Mas só que a Constituição não podia ser modificada antes de 5 anos, era proibido qualquer emenda constitucional. E depois de 5 anos, teria que haver as emendas constitucionais, nos 5 anos de Constituição. Tinha um ano para quem quisesse ingressar com as emendas constitucionais de revisão. As emendas constitucionais, depois de 5 anos, eram emendas constitucionais de revisão. O governo não teve dúvida, preparou logo uma emenda constitucional de revisão para criar a ação declaratória de constitucionalidade, em resposta à avalanche de ações diretas de inconstitucionalidade. Bom, isso foi um movimento que teve muita discussão na época, a doutrina toda era contra, blá, 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 não. O que fez o governo? Com completado os 5 anos, não teve dúvida, entrou logo com uma emenda de revisão
para a criação declaratória de constitucionalidade. E essa emenda de revisão foi aprovada, e, ao ser aprovada, criou a ação declaratória de constitucionalidade, e nessa ação declaratória só tinha esses 4 legitimados: o presidente da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado e o Procurador-Geral da República. O que era aí? Exatamente só o poder. Só quem tinha legitimidade para essa ação era o poder público: presidente, deputado, Senado e Procurador-Geral da República. Só o poder público. Por quê? O poder público estava acossado, ameaçado, se sentindo diminuído, precisava de um instrumento de resposta para isso. Criou a ação declaratória de constitucionalidade, foi muito criticada e tal. E quando criou essa ação declaratória de constitucionalidade, entraram logo veio logo de imediata várias ações diretas de inconstitucionalidade da emenda constitucional de revisão. E aí foi a primeira emenda constitucional e foi objeto de análise pelo Supremo. E os debates se travaram em 2 campos de jurídico muito ricos na época, né? Que era, primeiro, o Supremo tinha poder de declarar a inconstitucionalidade de uma emenda constitucional. Segundo, se ele tinha poder de declarar a inconstitucionalidade de uma emenda constitucional, a ação declaratória de constitucionalidade era constitucional, deveria ser criada, tinha sentido, tinha. Tá. Esse debate, pense num debate intenso na época, muito intenso. Desses assuntos de hoje, sendo que era mais sadio, porque se discutia realmente questões relevantes, não tinha essas baboseiras de redes sociais, e aí não se tinha, a discussão era no outro nível, né? E o que é que se tinha como importante? Era saber dessa. Pois o Supremo enfrentou essa matéria, e ao enfrentar a matéria, reconheceu, primeiro, que era possível o Supremo analisar a inconstitucionalidade de uma emenda constitucional. Fosse de revisão, fosse a emenda constitucional comum, que se faz até hoje, por isso que nós temos já 100 e tantas emendas constitucionais, afora de revisões. Segundo, declarou que era constitucional também a criação da ação declaratória de constitucionalidade. Isso foi uma ducha de água fria, mas veja o seguinte: por que é que se criou? A grande tese que se sustentava é que uma ação declaratória de constitucionalidade, declaratória de constitucionalidade, era um contrassenso, porque o Supremo ia se prestar a ser uma comissão de Constituição e Justiça para dizer que uma lei é constitucional. A lei já se tem como presumível constitucional. Como é que o Supremo tem que dizer que ela é constitucional? Foi essa discussão no primeiro momento. Só que a gente vai ver aqui, pelo objeto dessa ação, né, a questão como é interessante. Agora, vejam o seguinte: aí verifica aqui com relação à questão da legitimidade. Essa legitimidade veio aí com a emenda constitucional em 93, 85, foi 93, 94. Já foi julgado, já tinha resposta em 94 sobre essa emenda constitucional. Aí o sistema passou a ter 2 ações diretas de inconstitucionalidade, essas 2 que a gente viu anteriormente, e a ação declaratória, que é a ação declaratória só com esses legitimados. Isso em 94, a partir de 94. Bom, 94, né? Pois bem, isso decorreu dessa forma até a emenda constitucional famosa, a emenda constitucional 45, né? Que é da reforma do Poder Judiciário. Nessa emenda constitucional 45, que criou o Conselho de Justiça Federal, criou o Conselho do Ministério Público, essas inovações que ocorreram no Poder Judiciário, que foi através de emenda, a gente sabe que não foi da origem,
Então, o que aconteceu? Nesse momento, aí isso já foi agora, já decorridos mais de 10, 15 anos, cerca de 10 anos dessa lei, aí se chegou à conclusão que o mesmo legitimado para a ação direta de inconstitucionalidade deveria ser também na ação declaratória de constitucionalidade. Aí se unificou a legitimidade. Por isso, minha gente, olha aqui mais aquela regrazinha de que o que se responde numa prova, do que se está dizendo, de que eu estou subordinado à lei, esse besterol que se fala não existe mais. É isso aqui, artigo 13. Se você fizer uma prova, responder uma questão, ou conversar besteira, se valendo do artigo 13, você só está dizendo baboseira, porque o artigo 13 não representa mais o que está na ordem jurídica. O que está na ordem jurídica é que hoje os mesmos legitimados da ação direta de inconstitucionalidade também são legitimados para esta ação. Olha aí as coisas como são, tá vendo? Então, o artigo precisa ser lido de acordo com a ordem jurídica, com o direito vigente, e não de acordo com a sua literalidade. Olha aí como as coisas são vistas e como quando se diz que eu tenho que aplicar o direito. Esse professor, esse juiz, ele só sabe aplicar o que está escrito. O juiz tem que ser apenas um literato. Não, olha, se o juiz já souber formar os diálogos das normas diante de um sistema jurídico muito complexo que a gente tem, com a quantidade de normas que a gente tem, você podia dizer que isso já é um juiz santo, já é um juiz que seria o máximo de tudo. Se eles fizessem isso, pois é. Isso eles não fazem. Agora, pegar e abandonar o que tem e dizer numa decisão judicial o que eles querem, isso daí se faz. Interessante. Trabalho de hermenêutica ninguém faz. Interpretar sistematicamente ninguém faz. Agora, abandonar o que está na lei ou desvirtuar tudo que está na lei sem se invocar a ordem jurídica, mas o querer, o solipsismo, o subjetivismo e o achismo, isso é comum, frequente, normal e rotineiro acontecer. Aí é outra coisa, outra história. Muito bem, minha gente. Com relação à legitimidade, essa observação eu acho que é importante com relação à análise desse artigo 13. Então, a legitimidade hoje é comum em todas as ações, a mesma legitimidade, ok? De controle de constitucionalidade concentrado. Inclusive, a próxima que nós vamos ver é a DPF. Bom, aí o artigo 14 ela é importante porque vem a questão do objeto da ação. Por que essa ação surgiu? Por que ela foi considerada constitucional? Por que ela é importante? Por que ela se distingue das outras? Por que ela pode subsistir sem prejuízo das outras e em comum acordo dentro da ordem jurídica? É exatamente por força desse artigo 14, no caput e seus incisos. A petição inicial indicará o dispositivo da lei ou do ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. Bom, você diz, professor, aqui é igual a ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. O pedido com suas especificações. Pronto, esses dois incisos, aí tá. Mesma coisa, professor. Pois é. Aí vem o inciso 3. A existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Pronto, minha gente. O que justifica no sistema jurídico a ação declaratória de constitucionalidade é o inciso 3 do artigo 14, logicamente, completando os incisos 1 e 2. O objeto da ação e a distinção com relação às outras, essa daqui. A existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação das disposições objeto da ação declaratória. Aí aqui nós temos
logicamente, algumas informações muito importantes e relevantes. O que é? Só pode se ajuizar uma ação declaratória de constitucionalidade se e somente se a lei foi editada, a lei ou ato normativo foi editado, e começar a existir questionamento dentro do judiciário, uns juízes decidindo pela constitucionalidade, outro pela inconstitucionalidade da lei. O que é que leva a isso? A uma insegurança, a uma instabilidade e, logicamente, a um descrédito da justiça. É isso que diz o inciso 3. Diante de uma situação dessa, qualquer um dos legitimados, aí cabe a qualquer legitimado, até o próprio governo, lógico, cabe ajuizar uma ação declaratória para quê? Para que o Supremo ponha um ponto final nessa controvérsia, nessa discussão, nessa insegurança, nessa instabilidade. É isso que se presta à ação declaratória de constitucionalidade. E é isso que dita o artigo 14, inciso 3. Tá certo? Por isso que aqui as consequências em razão do objeto, olha, o objeto aqui é quem define a ação, o objeto é quem trabalha a indicação da natureza jurídica desse instituto. Ok? Bom, diante desse inciso, nós vamos ter mais informações aqui na frente. Vamos lá. A petição inicial, acompanhada de instrumento, aquela mesma parte que já vimos. A petição inepta não fundamentada no manifestamento procedente, também já vimos. Cabe agravo, também já vimos. Propostação não admite desistência, já vimos. 17, vetado. 18, não se admitiria a intervenção do terceiro no processo de ação declaratória de constitucionalidade, já vimos isso também. Decorrido o prazo do artigo, será aberta vista ao Procurador-Geral da República, deverá pronunciar-se no prazo de 15 dias. Aqui é para efeito de. Como é? Efeito de vencido o prazo do artigo, então, o relator lançará relatório, com qual para todos os meios já expliquei também. Parágrafo 1º. Caso de necessidade de esclarecimento da matéria, já vimos isso também. Relator poderá solicitar ainda informações aos tribunais superiores, já vimos isso. As informações, perícia e audiência que se refere aos parágrafos serão realizadas no prazo de 30 dias, também já vimos. Ou seja, aquilo que trata os artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ali da lei, dessa mesma lei sobre a ação direta de inconstitucionalidade, se aplica também à ação declaratória de constitucionalidade. Agora, vem o artigo 21 e trata de quê? Da medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade. E vamos ver aqui para que é a medida cautelar. Porque como nós temos uma questão relativa aos... temos uma questão relativa a um objeto totalmente diferente. Vamos ver para que é a medida cautelar aqui. E o artigo 21, o Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, olha aí, a decisão da maioria absoluta de seus membros, não é por decisão monocrática, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória. Que consiste em quê? Na determinação de que os juízes e os tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo. Então, aqui, minha gente, nós temos a seguinte situação. O objeto desta ação, a relevância dele está no fato de ela só poder ser ajuizada se houver uma controvérsia judicial. Controvérsia judicial aonde, professor? Ações ajuizadas perante juízo A, B, C, D, justiça A, B, C, D, e um juiz declara inconstitucionalidade, outro declara constitucionalidade, um defere liminar para isso, outro indefere para aquilo, declarando inconstitucionalidade, e vai por aí afora. Nesta hora, as questões daquela lei estão sendo postas em dúvida. E a lei é para dar tranquilidade, segurança, estabilidade. E o que está acontecendo é exatamente o contrário. Então, se entra com uma ação dessa e pede-se o quê? Pede-se ao tribunal para reconhecer a constitucionalidade, certo?
Agora, liminarmente, eu peço o quê? Liminarmente, eu vou pedir que se suspenda o andamento e o julgamento, se tiver em andamento, ou se já tiver em fase de conclusão para a sentença de um processo que envolva a matéria que vai ser decidida sobre aquela lei que se ou ato normativo que se tem como aplicado, mas alega-se inconstitucionalidade e outros dizem que é constitucional, que seja suspenso esses processos, até que o Supremo venha decidir a matéria para saber se ele vai declarar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa norma, dessa lei ou desse ato normativo. Eis aí a importância da matéria no que diz respeito à questão da cautelar, da medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade. Vejam, a medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade é para suspender os processos em andamento que existem, por acaso estejam em andamento, a respeito de assunto que diz respeito a uma lei que se tem muita dúvida, e não só uma dúvida potencial, é que um órgão judiciário está decidindo de um jeito, outro está decidindo de outro, às vezes dentro do mesmo tribunal. No âmbito daquele tribunal, vários juízes de primeiro grau decidindo de forma diferente e assim por diante. Aí vai se aguardar que é para ter um julgamento único e uno e íntegro, coerente e, acima de tudo, que dê estabilidade a essa a ordem social por força dessa ordem jurídica. É isso que cuida a liminar na ação declaratória de constitucionalidade. Na direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, é para suspender os efeitos da norma. Né? Na de ato omissivo, como nós vimos aqui no, nos artigos 12H, não, no artigo 12F, aliás, conceder medida cautelar após a audiência do órgão pela omissão de constituição que deverão pronunciar-se no prazo seguinte. A medida poderá consistir na suspensão de aplicação da lei ou do ato normativo, se for parcial, e aqui também na suspensão de processo judicial de procedimento, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal, se tiver também processo em andamento. É interessante, nesse ponto, parece com a medida cautelar da ação declaratória de constitucionalidade. Agora, um detalhe aqui importante. Vejam o seguinte: numa ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo, no dia que a lei é publicada, no outro dia pode ser ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade por ato comissivo. Por quê? Porque eu já tenho a lei, foi regulamentado, e que eu vou ter que questionar, já posso questionar essa lei. Nas declarações de constitucionalidade por omissão, hoje, depois de decorrer de 35, quase 35 anos, 33 anos da Constituição, é claro que o que não foi regulamentado pela Constituição ainda está mais do que caracterizado a omissão, um certo lapso temporal de omissão que justifica qualquer ação que queira se entrar para regulamentar a matéria constitucional. Hoje, assim, na época, nos primeiros 2, 3, 4, 5 anos da Constituição, já se discutia a questão do tempo. O parlamento não pode, de uma hora para outra, regulamentar toda a matéria, mas hoje, depois de 30 e tantos anos, depois de mais de 30 anos, não tem mais justificativa. Mesmo assim, ainda tem muita matéria que não é regulamentada, para vocês verem como são as coisas. Agora, a grande pergunta pode ser ajuizada uma ação declaratória de constitucionalidade
logo que for publicada, sancionada e publicada uma lei, não. Tá vendo? Não. Hoje, a questão da omissão já estaria superada pelo tempo que tem a Constituição, mas a ação declaratória de Constituição continua em qualquer época da vida. Elas só podem ser ajuizadas se você tiver condições de comprovar a questão desse conflito, desse embate de posição dentro do Poder Judiciário a respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. Certo? Então, por força dessa circunstância, que você só pode ajuizar uma ação dessa se você tiver certidões de que em tal canto foi ajuizada uma ação, o juiz declarou a inconstitucionalidade, em tal canto foi ajuizada uma ação, outra ação, o juiz declarou a constitucionalidade e muitos vêm declarando a inconstitucionalidade, e isso está dando uma ideia de muita instabilidade e de falta de segurança na ordem jurídica. Aí você pode, logicamente, entrar com ação dessa natureza. Então, esse artigo 21, combinado com a cabeça o objeto da ação, eles indicam esse aspecto com relação à ação declaratória de constitucionalidade, certo? No parágrafo 1 do artigo 21 diz: concedida a medida cautelar ao Supremo para publicar em sessão especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo o tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 dias, sob pena de perda de sua eficácia. Publicar na sessão, está tudo ok, até aí a gente veio. No prazo de 10 dias também vimos que é igual às outras ações. O tribunal proceder a julgamento no prazo de 180 dias, aí isso aqui na prática não acontece. Nós temos ações declaratórias de constitucionalidade com 10, 15, 20 anos. Certo? O que o Supremo tem dito? O Supremo tem dito, aqui esse parágrafo 1, o Supremo implicitamente já declarou a sua inconstitucionalidade quanto a esse prazo repetidas vezes. Ele diz o seguinte: não, a decisão liminar tem eficácia até o julgamento da ação. Essa questão do prazo, o Supremo não tem condições de julgar dentro desse prazo todas as ações declaratórias de constitucionalidade, e por isso não vai deixar de se resguardar, garantir, assegurar e deixar de dar estabilidade ao direito, porque não se cumpriu um prazo. Então, o Supremo, logicamente, já disse repetidas vezes isso, e o que a gente tem na prática? Essa questão do prazo aqui é absolutamente ineficaz, certo? Não há essa perda de eficácia, então a decisão liminar tem eficácia até o julgamento definitivo da ação. É assim que já tem se pronunciado repetidamente o Supremo Tribunal Federal sobre essa questão desse prazo, e nessa parte aqui o dispositivo está na prática sem qualquer eficácia, certo? Sem eficácia nenhuma, porque o Supremo tem entendido de forma diferente. Muito bem, minha gente, nós temos aí o quê? Nós temos aí já a visão, uma visão aí, bem objetiva das ações de controle de constitucionalidade, de 3 ações. Agora nós vamos trabalhar com a decisão, no capítulo 4, que é da decisão na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade. Nós vamos trabalhar sobre a questão da decisão, efeitos, eficácia, etc., a partir do artigo 22 até o artigo 28, né? Para todas as ações aqui, esses artigos 22 e 28 aplicam a todas as ações. E cada capítulo anterior aplica-se a cada uma das ações que a gente viu, certo? E aqui, esse capítulo 4 aplica a todas as ações em conjunto, tá certo? A todas as ações em conjunto. Então, nós ficamos por aqui, porque não vai dar tempo para analisar mais nada. Hoje que dia? Hoje é quinta.
Nós vamos ter aula segunda-feira, pronto. Segunda-feira a gente já termina essa lei, esses 3 instrumentos processuais, certo? E passamos, se der tempo, se não der, não, bem, mas se der tempo, a gente passa para outro. Se não, a gente na próxima semana, ainda na quinta-feira, a gente já trabalha a outra ação, que é a arguição do descumprimento de preceito fundamental, que provavelmente só vai